vamos estudar sobre redes de comunicação. Então, primeiro vamos conceituar redes. Então, o que seriam redes? Rede é qualquer tipo de rede, seja ela de pesca, seja ela de balanço, o que for, ela tem interligações, ou seja, são linhas que se cruzam. De alguma forma ocorre esse cruzamento, certo? E esse ponto de cruzamento aqui é o que permite a interconexão entre um ponto e outro. Significa dizer que esses pontos são nós. Seja lá qual for o tipo de rede, sempre vai ter os nós. Então aqui é uma ilustração de um tipo de rede em que, independentemente da sua localização, do seu tipo, sua abstração, existem esses nós. Então a conexão só vai existir quando um nó se conecta com o outro. Então, para esse nó aqui se conectar com esse, é necessário passar por um caminho que conecta-se com outros nós até chegar ao seu destino. Então, esse é o conceito básico de redes. Podemos conceituar também da seguinte forma: quando você tem vários pontos, que também chamamos de nós, claro, e um ponto central. Esse ponto central é o ponto ou nó de distribuição. Então, eles se interligam através desse ponto, onde qualquer conexão tem que passar por esse ponto central aqui, que vai distribuir as informações para todos os outros pontos ou nós. Bom, e quais são os tipos de redes existentes? Desde a pré-história, desde a antiguidade, que a população mundial tem a necessidade de comunicar-se um com o outro, uma pessoa com outra. Vamos supor um exemplo aí nas guerras antigas, onde você tinha, por exemplo, alguns guerrilheiros aqui, com uma espadinha na mão. Então havia necessidade, por exemplo, de convocar um novo exército, um novo batalhão lá no castelo. Então teria que mandar um deles até esse castelo para informar a situação e chamar um novo batalhão de apoio. Então, isso demandava um tempo muito grande. Mas, com o passar do tempo, houve a criação de forma de comunicação rápida. Então, podemos citar, por exemplo, aí o código Morse. O código Morse, que é simplesmente, que pode ser tanto digital como analógico, bater numa mesa, onde a batida longa é um traço e a batida curta é um ponto. Então, a tradução desse código vai transformar em palavras. Logicamente que uma frase extensa vai precisar de um código muito longo. Então, essas informações de código Morse, apesar de eficiente, ela é muito demorada. Outro tipo de rede que temos, o telégrafo, por exemplo, que através de sinais elétricos pode transmitir uma informação de uma maquineta a outra, do outro lado do país ou
outro planeta não, outro país, entre países. Então, informação curta em uma máquina chega do outro lado através de pulsos elétricos. Então, isso é o telégrafo. Telégrafo, que antigamente mandava-se telegramas. Isso da forma de mensagem rápida, porque carta também demorava demais. Então, é outra forma de rede de comunicação. Aí, nas épocas mais antigas também existiam, além das cartas, os panfletos, em que as pessoas distribuíam na rua, informando alguma coisa, principalmente lá na época das revoluções na Europa, os panfletos eram muito distribuídos. Isso era uma forma de comunicação pessoa a pessoa. Por que existia esse tipo de comunicação com panfletos? Depois, com os famosos jornais, justamente pela necessidade da comunicação de massa. O que seria comunicação de massa? Informar a uma grande quantidade de pessoas a existência de alguma informação crítica, só que necessitava-se informar de uma maneira rápida a uma quantidade grande de pessoas. Então, surgiu o jornal. Antes do jornal tinha essa panfletagem, só que ainda tinha necessidade de transmissão de uma maneira rápida com um grande alcance, porque o jornal teria que ser comprado, não tinha acessibilidade a todos. Daí surgiu o rádio. O rádio. E qual é o conceito do rádio? Não vou entrar em detalhes sobre quem criou o que, isso é assunto para a física. Então, o rádio é simplesmente, temos uma antena transmissora de ondas eletromagnéticas e do outro lado de algum lugar, seja lá que lugar for esse, vamos ter a captação da informação que foi transmitida através dessas ondas. Então ela precisa também de uma antena receptora que vai captar em determinada frequência essas ondas. Então a frequência é a quantidade de vezes que a onda oscila. Então a frequência de ondas mais curtas ou de ondas mais longas. Quanto mais longa, a frequência é menor. Quanto mais curta, a frequência é maior. Então, consequentemente, o rádio tende a captar determinada frequência e transmitir essa informação de uma maneira que todos possam escutar. Do rádio também veio a ideia de transmitir imagens. É o mesmo princípio com ondas eletromagnéticas que são emitidas no ar e captadas por uma antena, a qual vai ser traduzida para uma imagem. Então aí nós temos a TV, que hoje é digital, mas que iniciou com um sinal analógico através das ondas, as mesmas ondas do rádio, porém de uma maneira diferente. Então, a TV seria a forma mais eficiente de comunicação de massa até então. Juntamente com a TV, o rádio, bem próximo um do outro, também a rede de telefonia. Telefonia, que nada mais é do que pegando a ideia do telégrafo e transmitir uma informação de um canto para outro através de um fio. Hoje nós temos a telefonia móvel, que funciona através de sinais digitais captados por uma antena que tem um determinado alcance, e a partir daí essa antena principal é justamente o nó de transmissão que vai retransmitir a nossa ligação para todo lugar que nós quisermos de uma maneira bem rápida e eficiente, pelo menos
tende a ser. Mas aí os meios de comunicação foram evoluindo e as guerras foram se tornando cada vez mais avançadas, né? Durante a Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra, por exemplo, as transmissões eram por rádio. Na Primeira Guerra nem sempre era por rádio, tinha que ser um mensageiro. E na Segunda era através de rádio. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a ascensão tecnológica, veio a Guerra Fria e em 1960 houve a necessidade de transmitir informação entre universidades e o governo dos Estados Unidos para, através disso, trocar informações sigilosas, informações científicas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, junto com essas universidades, criaram a ARPANET, que foi o precursor da internet, justamente para compartilhar informações avançadas entre universidades e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O nome internet só veio surgir em 1982, com o nome de internet. Para denominar o que nós temos hoje, essa informação. Mas como funciona essa internet? A princípio, funcionava com redes de telefonia entre uma universidade e outra. Essa mesma rede de telefonia foi aproveitada e, através disso, as informações iam de uma universidade a outra. Mas essa informação só circula através de um backbone. O que seria um backbone? Backbone. Como você acha que a informação que a gente acessa na internet vai até um local e retorna essa informação para o nosso aparelho? Justamente por conta desse backbone, que possibilita a conexão através de infovias. Vias que nada mais são do que vias de informação, ou vias de informática. A princípio, essas vias eram através da rede de telefonia, só que, com o passar do tempo, essas infovias foram se modernizando e houve a necessidade de aumentar a sua complexibilidade, a sua capacidade de transmissão e recepção de dados, e aí surgiram as fibras óticas. Então, do nosso aparelho, essa informação vai até o backbone, que no caso podemos dizer que seja um provedor, só que o provedor ainda não é o backbone. O provedor de nossa internet é que vai conectar o nosso aparelho até o backbone. Esse backbone é justamente a central do país. Então, se a gente for considerar aqui a América, vamos supor que seja o continente americano. Aqui é o Brasil. Ok? Então, backbone, no sudeste, a nossa conexão vai para esse backbone e, através daqui, segue para os Estados Unidos. E os Estados Unidos conecta-se com a Europa através de cabos submarinos, cabo de fibra ótica submarino, uma extensa rede de cabos que vai de um continente a outro, são os cabos subaquáticos. Também tem no Japão, na Austrália, então esses cabos são essenciais para a transmissão de dados. Então, qual a importância dessas infovias? A internet, sabemos que hoje a informação, a comunicação é em precedente, sempre foi em precedente, só que hoje ainda mais. Então, nós buscamos a informação. Hoje, o principal meio de transmissão de dados é a internet. O principal meio de comunicação também é a internet. E o principal meio de a gente adquirir a informação, a principal infovia é a internet.
Então, cada vez mais ela tende a se ampliar e a se democratizar, com a redução dos seus custos, o avanço tecnológico, a redução dos custos, e isso acarreta em quê? Principalmente informar, ou seja, buscar informações os meios de informação só nos informam porque nós procuramos a informação. Compartilhar essa informação, e através dessa informação, desse compartilhamento, nós temos talvez uma parte negativa da internet, que é justamente, não só a internet, mas TV, que é justamente a manipulação. Que manipulação é essa? A manipulação da informação a serviço de seus próprios interesses. Então, quem informa aquilo que quer, mesmo que seja verdade, mas é uma verdade distorcida para manipular as pessoas a acreditarem apenas naquilo. Vou citar um exemplo prático. Vamos supor que alguém fale alguma coisa, fale uma frase inteira. É muito comum acontecer isso, principalmente na TV e também na internet. Ocorre muito isso. Um trecho dessa frase ou desse texto é destacado e é colocado na manchete, apenas o trecho. Então, fulano disse isso. Mas essa frase que foi retirada totalmente fora do contexto, não é uma mentira, mas está fora do contexto, e aí quem lê, geralmente só lê a manchete e, consequentemente, vai acreditar no que está naquela manchete e não no texto inteiro. Então, ou seja, a mídia, seja ela na internet, seja ela escrita, ou seja ela televisionada, manipula a informação do jeito que quer. Então, cabe a gente a buscar a verdade dessa informação, a buscar a informação na íntegra e tirar nossas próprias conclusões. Como pessoas pensantes, temos que ter essa preocupação de não aceitar tudo que nos informam diretamente. Agora, explique o que são redes de comunicação. Então, você vai explicar o que são as redes de comunicação, qual a importância dessas redes. O segundo, o que são os meios de comunicação de massa. Então, por que tem essa denominação, comunicação de massa, e qual a importância desses meios de comunicação para a sociedade? O terceiro explica a importância dos backbones para a internet. Então, por que existem os backbones, qual a importância deles, qual a sua função. E o quarto explica como ocorre a manipulação da informação. Então, a manipulação da informação que termina desinformando a população, e você vai explicar como é que ocorre e por que ocorre a manipulação da informação.